nos coube para hoje tem início na página 37 e na referência B32, um pouquinho antes, e aí, como o Fernando disse, até o final desse prefácio à segunda edição. Lendo, relendo ao longo de alguns anos nessas questões, achei que seria prudente a gente voltar somente 3 passagens anteriores. Aí, Fernando, eu peço licença. Eu vou fazer uma leitura aqui integral na página 25, acho que estamos com a mesma edição aí da editora Vozes. Lá no início mesmo da 25, prefácio à segunda edição, lá em B7. Eu só vou ler esse primeiro período. 6, 7 é o princípio, né? Isso. Se a elaboração dos conhecimentos que pertencem ao ofício da razão está ou não no caminho seguro de uma ciência, é algo que se poderá julgar agora em função do resultado. Se ela, depois de muitos preparativos e arranjos feitos, encontra-se em apuros no que diz respeito a seu fim, ou se tem muitas vezes voltar atrás e adentrar um outro caminho para atingi-lo, e se também não é possível trazer os diferentes colaboradores a um acordo quanto ao modo como o propósito comum deve ser seguido, então se pode ter certeza de que tal estudo está longe de adentrar no caminho seguro de uma ciência. Vou repetir. Então se pode ter certeza de que tal estudo está longe de adentrar no caminho seguro de uma ciência, sendo antes um mero tatear as cegas. E já será um ganho para a razão encontrar esse caminho onde quer que seja, mesmo que se tenha de abandonar como inútil muito do que fazia parte. Vou repetir. Mesmo que se tenha de abandonar como inútil muito do que fazia parte, e refletidamente dos fins antes assumidos. Aqui eu gostaria de dividir com vocês esse finalzinho que eu repeti, e um desconforto quando das primeiras leituras, de às vezes por não ter tido acesso, aqui eu vou repetir uma palavra que usamos semana passada 2 vezes, por não ter tido um acesso propedêutico, né, à proposta da obra. Às vezes a gente tenta encarar um texto como esse e por não entender, às vezes somos levados a pensar que até um possível erro, né, de tradução, vejam o subterfúgio, às vezes, para tentar acalmar uma angústia que surge, né, é por não conseguir entender alguns pontos. Então, ali ao finalzinho, quando se diz dos fins antes assumidos, vou reler mais uma vez a passagem. Mesmo que se tenha de abandonar como inútil muito do que fazia parte, e refletidamente dos fins antes assumidos. Acho que ele está dando uma indireta que tem uma tradução. O que em um primeiro momento é uma crítica, e hoje eu posso dizer com segurança, uma crítica leviana, de tentar aquilo, né, que outros autores já colocavam, né, como o inferno sendo os outros, né, como se isso resolvesse problemas nossos, né? E aí tentar, não é possível que sejam os fins antes assumidos, provavelmente deveria ser dos meios, né? Como assim, né, é ter que abandonar os fins? Mas aí quando a gente, dando um voto, né, de confiança, né, a pessoas que nos antecederam e desempenharam, né, um trabalho sério, né, de boa vontade, sem a pretensão de querer voltar lá no original, porque talvez isso demandasse, né, anos de pesquisa e de preparação, né, para bebermos ali direto no original. E aí percebemos sim que são dos fins antes assumidos. E aí eu falo hoje com a tranquilidade e a segurança de tendo o tradutor ao lado. Se eu tiver feito uma leitura interpretada, por favor, né, que ele me corrija. Mas quando, e aí veremos isso na parte que nos coube para hoje, que quando é traçada uma linha, né, divisória muito clara, de que algumas coisas não seriam de competência daqueles que pretendem uma ciência segura, querer tratar, isso não é também aquilo que às vezes levianamente, né, ouvimos como uma, talvez a palavra, né, mais apropriada seja pusilânime, né? Não é pusilanimidade daqueles que definiram uma fronteira de até onde é possível fazer uma ciência segura.
E ao longo de todo o prefácio isso vem sendo batido, né? Bastante de que não se trata de fugir à luta, né? Não se trata de uma covardia de querer tratar de coisas que talvez não sejam dessa competência de uma chave segura da ciência. Eu vou, antes de entrar na página prevista para hoje, só tem mais 2 trechinhos que eu gostaria de ler, e talvez fique um pouco mais claro, né, onde eu estou querendo chegar. Mas aí, Fernando, se você observar alguma coisa que lhe preocupe e quiser interromper, por favor, né, fique à vontade. Eu faria um salto agora para a sessão 19, que foi tratada pelos nossos colegas semana passada, e que eu acho que nos ajuda também a fechar esse prefácio. Lá no comecinho da B19, isso está na página 31. Bem no topo da página 31. Okay. No que diz respeito à primeira parte da metafísica, em que ela se ocupa de conceitos a priori, para os quais podem ser dados na experiência os objetos correspondentes, essa tentativa é tão bem sucedida quanto poderíamos esperar e promete à metafísica o caminho seguro de uma ciência. E aí eu vou fazer um outro salto aqui para B21. A primeira e mais importante tarefa da filosofia. A primeira e mais importante tarefa da filosofia, portanto, é fazer cessar a fonte dos erros e assim livrá-la, de uma vez por todas, de toda influência nociva. Bom, foram 3 trechos que eu quis dividir com vocês, porque lendo o que seria o texto para hoje, eu fiz vários apontamentos e à medida, né, que eu ia apontando, reescrevendo, eu cheguei à conclusão que ler meus apontamentos seria um desserviço, né, com aquilo que já está bem sintetizado aqui no próprio texto. Né? Só que eu também não queria fazer uma leitura sem uma contextualização para aquilo que hoje é do meu interesse particular, por ocupar esse espaço. Então estamos em uma disciplina de tópicos de metafísica e uma universidade que se propõe interdisciplinar, onde temos colegas tanto do bacharelado quanto da licenciatura, seja em filosofia ou outras, e tem me preocupado, ao longo desse percurso de alguns anos aqui já, que em alguns momentos patrimônios da humanidade, como esse aqui que estamos, né, conversando hoje, às vezes é colocado, e eu acredito que na melhor das intenções, é colocado como algo que não nos serve para valores mais locais. E aí falamos das pessoas na América Latina, mais especificamente, né, em uma ex-colônia que fez uso de uma mão de obra escravizada intensa, e de que todas as sequelas, né, dessa nossa formação sugerem nos apropriarmos de obras que, segundo esses, faria mais sentido se renunciássemos àquilo que foi elaborado em outros momentos históricos por autores que viviam uma outra realidade, como se aquilo não tivesse o melhor valor para nós. Pode parecer um pouquinho fora de contexto isso que eu estou dividindo com vocês, mas eu pediria um pouquinho de boa vontade para interpretar isso que eu estou dividindo com vocês, não como uma crítica não construtiva, mas como uma reflexão que talvez seja um momento oportuno, né, tratarmos justamente aqui nesse final do prefácio à segunda edição. Se não reconhecêssemos a pertinência do que está sendo proposto aqui por Kant, né, de que existem limites, né, para se tratar daquilo que pode ser assegurado, né, como uma ciência inconteste, se não reconhecêssemos isso, poderíamos estar incorrendo em uma subjetividade que não seja nem mesmo uma intersubjetividade, mas que seja tão particular que abriria margem para problemas preocupantes.
Quando tratamos aqui, inclusive semana passada, né, também, de que talvez na impossibilidade de propor algo que seja universal, porque esse universal seria talvez arrogante, petulante, talvez fosse um não reconhecimento daquilo que é regional. Se colocássemos nessa chave, estaríamos abrindo um risco muito preocupante para aquilo que a história já demonstrou que alguns povos tentaram defender, como um interesse local, absurdos cometidos contra a humanidade, sejam na forma de genocídios, seja na forma de tantas outras atrocidades. Então, nos parece que uma obra que propõe, sim, uma ciência segura e universal, ela tem o seu valor. O que não significa deixar de reconhecer aquilo que é local, aquilo que é regional. Só que sendo necessário estabelecer uma fronteira muito clara de até onde é possível fazer uma ciência segura e a partir de onde entramos no campo das crenças. Aquilo que veremos mais adiante, talvez em campos como, ao falar de alma, liberdade e de Deus, talvez estejamos entrando em uma seara onde não seja possível uma ciência segura, tal qual o método que está sendo proposto aqui. Tendo feito essa breve consideração, espero que não tenha ficado muito confuso, eu iria para a leitura de hoje, mas não sem antes perguntar para o Fernando se gostaria de alguma consideração. Não, acho que podemos. Foi interessante a reflexão, né? Mas enfim, acho que não valeria eu me estender sobre isso. Perfeito. Então já vou fazer uma leitura. Eu destaquei aqui alguns pontos. Assim, eu acho que mereceria uma leitura na íntegra, mas lembrando, só temos agora menos de 2 horas e como na sequência vamos usar a sala, não conseguiremos nos estender demais. Então vou fazer uma leitura corrida. Aqui estou ao final da 37, então em B, 32, com essa importante modificação no campo das ciências e a perda que a razão especulativa tem de sofrer quanto à posse que até aqui imaginava ter, permanecem todavia nas mesmas condições vantajosas, tal como antes se encontravam os interesses humanos universais, repito, os interesses humanos universais, e os ganhos que o mundo até aqui extraiu dos ensinamentos da razão pura, de modo que a perda atinge apenas o monopólio das escolas, e de modo algum o interesse dos seres humanos. Vou parar por aqui, só para aproveitar e fazer uma consulta. Lá na primeira linha, ao final, com essa importante modificação no campo das ciências e a perda que a razão especulativa tem de sofrer, aqui eu ousaria consultar o tradutor se caberia, se não violar o rigor literal da tradução, mas ali onde lemos perda no que cai em uma chave como se fosse algo negativo, eu entendi mais como uma renúncia, no sentido de que é uma perda sim, mas uma perda com a clareza daquele que sabe que não deve violar algumas fronteiras. Então, saber que está renunciando, querer tratar de um universo que não cabe a essa ciência segura que está sendo proposta. Então, só 2 palavras, e aí, Fernando, eu não coloco de forma alguma como uma especulação, mas como algo que me sensibilizou ao interpretar todo o contexto, em reconhecer mais como uma renúncia daquilo que não cabe tratar, do que uma perda, como às vezes uma primeira interpretação leva a crer, como se fosse algo menor. Mas está muito claro, e foi graças a isso que eu consegui ter essa interpretação. Mesma coisa com relação a sofrer. Só uma rápida observação. De certo modo, quando a gente renuncia a algo, a gente deixou de ter aquele algo. Portanto, houve uma perda na posse. Sim, sim. Então, renúncia e perda vêm juntas, né? Sim. E, de fato, o termo aqui parece que a melhor tradução é mesmo perda, né? Não tem como cotejar aqui com outras, foi justo. Mas, enfim, é porque antes a razão especulativa acreditava possuir aqueles conhecimentos, Deus, alma, etc. Né? Isso ela perdeu. Seja porque renunciou, seja porque foi proibida pela crítica. Sim, não, perfeito. É tão
faz tanto sentido, né, reconhecer a perda, aqui a questão da renúncia mais no sentido dela ser ativa, né? A perda, às vezes, em algum momento, me parece, ela perdi de forma passiva. Mas à medida que a gente consegue observar aqui na obra que foi uma intenção, né, daí a questão de ter interpretado, né, como renúncia, mas realmente estão no mesmo campo, né, semântico. Igualmente, a intenção da crítica, né? Da crítica da não pura. A intenção é bloquear o acesso à razão especulativa. Vamos dizer, os usuários da razão especulativa anteriores, né, não, a princípio, não vão gostar disso. Né? Para eles é uma perda. Sim. A metafísica clássica. Concordo. Da mesma forma que sofrer, né, também coloquei na chave do reconhecer quanto a posse que até aqui imaginava ter, permanecem todavia nas mesmas condições vantajosas, tal como antes se encontravam os interesses humanos universais. Acho que eu vou seguir. Tá. Só acho que é interessante frisar aqui, você mesmo deu 2 vezes, né, os interesses humanos universais. Sim. Né, porque o Kant está atrelando a essa segunda parte da metafísica, ou seja, as ideias da razão, Deus, alma e liberdade, os interesses humanos universais, contrapondo, né, esses interesses ao que ele logo em seguida chama de monopólio das escolas, né, e diz que seria uma razão especulativa com posse dos conhecimentos. Né, do ponto de vista dos interesses humanos universais, não houve mudança, porque o que importa, digamos assim, é a crença que se tem nessas ideias. Quer dizer, a maioria dos seres humanos não estava acompanhando as elucubrações complexas dos estudiosos de metafísica que pretendiam provar isso, provar aquilo, né? Então, né, tem um vínculo importante dessa segunda parte da metafísica com isso que ele está chamando de interesses humanos universais. Perfeito. Algum ponto aqui mais adiante, até fiz uma nota, a fé é o que é da fé. Mas só para não perder, né, nenhuma questão. Pergunto ao mais inflexível dogmático se, depois de saírem das escolas, a prova da continuação de nossa alma após a morte, a partir da simplicidade da substância, ou aquela da liberdade da vontade, entendendo aqui como livre-arbítrio, contra um mecanismo universal, por meio das sutis, mas impotentes distinções entre a necessidade prática subjetiva e a objetiva, ou aquela da existência de Deus. E ele vai detalhando, né, mas aqui resumiria a questão de Deus, da liberdade, né, e da alma, como aquilo que estaria naquele campo, né, não do que pode ser aferido de forma inconteste, mas aquilo que iria para esse campo da fé, né, esse campo da crença. A fé, o que é da fé. Laicidade requer ciência, né? Foi uma nota que me ocorreu, né, depois de percorrer essa parte, e sem... Aí como, Fernando, aí vou lhe pedir ajuda se eu começar a abrir muito parênteses aqui para aquilo que é do meu interesse e que a obra, ela me dá laço, né, para tentar trabalhar, aí você vai, né, redirecionando para realmente não escapar muito. Eu só queria, antes de você entrar nisso, chamar a atenção para outro ponto aqui. Então, depois que ele fala, né, que então, essas especulações, né, não atingiram o público, nem abalaram sua convicção, né, quer dizer, então, de novo, essa ideia de que a fé do homem, como assim, independe dessas especulações, né, que os eruditos fazem, né, está fazendo esse contraponto. Ele vai dizer, se isto não aconteceu, que não pode jamais ser esperado, devido à inabilidade do entendimento humano, parará, se o que ocorre, na verdade, é que somente a circunstância de nossa natureza, observada em cada ser humano, de nunca sentir-se inteiramente satisfeito com a temporalidade, inadequada às condições de sua inteira determinação, poderia ter ocasionado esperança em uma vida futura, por exemplo. Né? O que eu queria chamar a atenção é essa expressão que o Kant usa muitas vezes, né? Falando da nossa natureza. Porque aqui ele usa a natureza num sentido diferente
de quando ele fala na natureza como objeto do conhecimento empírico, da natureza que a gente aprende por meio da sensibilidade. Ele está falando da natureza da própria razão. Então é curioso, né? Porque ele usa dois sentidos de natureza. E aqui então ele está dizendo que é a natureza da razão, portanto, né? Das faculdades subjetivas, observável em cada ser humano, de nunca sentir-se satisfeito. Ou seja, de novo aquela ideia, né, de que há uma insatisfação, né, e uma necessidade de ir além da temporalidade, porque a temporalidade, a finitude, né, se restringe, por exemplo, né, aquelas conexões causais, etc. Quer dizer, a gente nunca chega no incondicionado, que seria também, né, o infinito, não finito, não né, de alguma maneira o não temporal, o atemporal. Enfim, mas eu só queria chamar a atenção para ele, porque o Kant o tempo todo, quando ele está falando, né, quer dizer, em todo o sistema dele, da razão, do entendimento, da sensibilidade, etc., ele está falando daquilo que é natural ao ser humano subjetivamente. Né? Portanto, não coincide com a natureza observável. Né? São dois sentidos de natureza. E aí ele vai se perguntar muitas vezes, aqui mesmo em algum momento, por que somos constituídos assim? Não tem como responder. Somos constituídos assim. Esse é o ponto de partida. Márcio, você me permite? O professor Fernando tocou num ponto que me interessa, né, bastante. Quando ele faz essa distinção entre a natureza do homem e a natureza, a gente pode dizer que Kant ele rompe com uma certa noção de totalidade metafísica que tinha, porque a totalidade ela considera as partes, né, como correspondentes para formar uma unidade, assim. E aí, a partir do momento que quando tem essa natureza diferente da natureza, será que ele não rompe com essa questão de colocar o homem correlacionado a essas outras coisas, assim? Ele rompe, sim, né, quer dizer, ele está operando essa ruptura aqui, né, e vai manter essa ruptura. Ao falar da razão prática, por exemplo, isso fica ainda mais claro, né? Porque a lei moral de um lado e a natureza sensível do outro. Mas ele vai pensar a questão do sistema, da totalidade, vai pensar isso. Quer dizer, esses assuntos vão para a chave do pensamento, vão acabar relacionados a essa perspectiva da fé racional, né? E ele vai pensar isso, sobretudo, essa questão do sistema, na terceira crítica. Que é quando ele vai tentar juntar as partes, ficaram soltas, né? Lembra? Falei, ele criou um problema que ele mesmo vai tentar solucionar e que todo mundo vai tentar solucionar depois dele. Né? Eu estou pensando aqui, Nelson, né, a partir do que você trouxe, estava até tentando localizar onde eu destaquei, né, agora não achei aqui, mas há também um reconhecimento da natureza, mas não um reconhecimento que ocorre nesse momento onde a natureza revela, né, ao ser humano aquilo que nela está expressa, mas aquilo que o próprio logos, né, o próprio ser, ele teria concebido determinadas verdades a prioristicamente, e nesse contato com a natureza há ali aquela constatação. Então parece que em algum momento aqui Kant está sinalizando de que olhará a natureza não como aquele que pergunta, como aquele que só recebe dela, né, as verdades, mas como sendo a natureza aquela que está respondendo, né, a ele aquilo que foi colocado com bastante rigor. Né? Então, em alguns momentos me pareceu essa natureza, né, não como algo apartado. Eu gostaria de ler tudo aqui integralmente, aí cada questão aqui puxaria talvez alguns diálogos. A esperança. Vou ler aqui o finalzinho da página 38, onde tem a modificação. A modificação atinge apenas, portanto, as pretensões arrogantes das escolas, que gostariam de valer aqui
tal como valem com razão em muitos outros pontos, como únicas conhecedoras e guardiãs de tais verdades, transferindo ao público somente o uso das mesmas, mas guardando as chaves para si. Aí vou para a nota, né, do tradutor, guardando para si. Aquilo que ele, como eu, não sabe, ele quer aparentar que é o único a saber. Esse ponto aqui, já estou me apropriando dele para defender um grande risco, né, que sofremos pela chave da educação, quando às vezes quem ocupa a responsabilidade de transmitir o que deveria ser uma ciência segura acaba não o fazendo. E talvez, né, por ter se deixado seduzir por algo que vem sendo demonstrado, né, talvez não só no Brasil, mas parece que no mundo, né, nos últimos anos, o não adotar esse rigor do limite do que é uma ciência segura acaba possibilitando que alguns tomem por verdade aquilo que não pode ser demonstrado. Então eu penso que é bastante oportuno recorrermos a esse lastro, né, tratado aqui nessa obra, para realmente sabermos até onde é possível um desenvolvimento que pode ser sustentado em uma parte segura, né, e não em uma especulação imprópria. Vejo alguns olharezinhos como que, opa, acho que temos algum problema, assim, gostaria de ouvir vocês também um pouco, para talvez a gente direcionar aqui para algo que seja de um interesse comum. Por quê? Semana passada eu comentei com vocês como a gente estava tratando da importância de buscar construções seguras e às vezes, seja por uma interpretação não apropriada de alguns trabalhos que foram feitos, ou seja, e aí eu prefiro não acreditar que essa segunda opção, ou por uma má fé, acabamos distorcendo aquilo que é colocado por alguns que não renunciariam a saberes universais, patrimônios universais da humanidade. Quando eu fiz a citação, eu falei página 17, mas na verdade é na página 18. É claro que o contexto demandaria um tempo maior, né, e aí cabem algumas interpretações, mas vou ler aqui somente 5 linhas, né, tratado nessa obra, Pedagogia do Oprimido. Esse ponto, na verdade, é de Hernani Fiore, que ele coloca, mas está dentro do contexto daquilo que é proposto na chave da pedagogia, na chave da educação. Tudo foi resumido por uma mulher simples do povo, num círculo de cultura, diante de uma situação representada em quadro. Gosto de discutir sobre isto porque vivo assim. Enquanto vivo, porém, não vejo. Agora sim, observo como vivo. Por que isso me chamou a atenção? Como estamos tratando de saberes que são dados, independentemente daquilo que é manifesto, independentemente daquilo que é revelado, né, materialmente, saberes que são constituídos a partir de uma razão que permite buscarmos naquilo que, no abstrato, no ainda não revelado, uma ciência segura, o reconhecer essa importância teórica, uma razão especulativa. Me sinto à vontade aqui em falar razão especulativa porque estamos em um mesmo contexto, mas talvez fora daqui a gente precisasse explicar um pouco melhor que essa especulação ela não está em uma chave negativa, né? Mas naquela razão, na razão daquilo que ainda não dado concretamente de forma material, podemos sim conceber, depois submeter, né, algumas validações seguras. Então, isso tudo só para dizer da importância de não renunciarmos à teoria, de não, em alguns momentos, incorrermos naquele erro de achar que tudo aquilo que é prático deve se sobrepor ao que é teórico, naquilo que já colocaram de uma forma retórica melhor, que ao invés de buscarmos cotidianizar a escola a partir só de questões práticas que se revelam localmente, também não renunciar à potência da escolarização do cotidiano, né? Não relevarmos a importância
do recorrermos àquilo que foi concebido como valores de um campo abstrato, mas de um campo abstrato seguro, aquilo que se deu a partir de uma razão especulativa, né? Na qual saberes seguros, uma ciência segura, não pode ser negligenciada por essa parcela da população que às vezes está sendo incitada a acreditar que só tem valor aquilo que é prático, né, no sentido de utilitarista, e privar essa população daquilo que talvez seja das produções humanas, históricas, o que não pode ser deixado de levar a elas. Então parece que vivemos um momento onde, saindo da universidade, quando estamos na periferia, ao tentar levar esses valores, às vezes há quase que um desestímulo, como se isso fosse uma espécie de um saber eurocêntrico que não interessa a uma comunidade, mas é um grande equívoco. E aí, seja da primeira à última página do prefácio à segunda edição, parece que aquilo que Kant está colocando, de não renunciarmos àquilo que é seguro, o que não quer dizer que haja um desrespeito com aquilo que é local, que haja um desrespeito e um não reconhecimento daquilo que orbita no campo da crença, no campo da fé. Mas precisamos delimitar muito bem, que afinal de contas, né, estaremos nesses espaços falando em uma chave, no meu caso particular, da filosofia do ensino de filosofia, né? Então precisamos sim alertar, e tomando todo o cuidado para não sermos mal interpretados, de que estaríamos sendo refratários àquilo que é local, né? Aquilo que tem valor para aquela, né, de determinadas comunidades, mas sim querendo levar para esse espaço que nem tudo é filosofia. E talvez nem tudo, talvez não, né? Aqui nas palavras de Kant, nem tudo pode ser considerado filosofia na chave de uma ciência segura, porque entraria em outros campos, que aí já não é mais possível querer assegurar com cautela. Fernando, alguma ressalva? Acho que é interessante a analogia que você fez, né? Mas no contexto atual da educação, parece que você fez a primeira citação, agora você falou do ensino de filosofia, né? Eu acho que está se pensando o modo de ensinar ciências em geral, né? Aqui o Kant está fazendo uma contraposição entre os estudiosos, os cientistas, né? Aqueles que fazem parte do que ele está chamando de escolas, né? Que hoje seriam os cursos superiores, né? As faculdades, algo assim, ao que ele está chamando, vamos dizer, de homem comum, né? O povo em geral, o ser humano em geral, etc., né? Que, então, o que está, vamos dizer, quem é que está perdendo nessa história, né? É o monopólio das escolas. Deixa eu achar aqui onde é que você estava, que eu acho que sim. Ele fala: as escolas serão instruídas a partir de agora a não arrogar-se nenhum discernimento mais elevado em amplo no que diz respeito aos interesses humanos universais, ou seja, esses que estão ligados às ideias metafísicas, Deus, alma e liberdade, né? E também ele vai ter um argumento parecido no que diz respeito à moralidade, né? Porque ele vai insistir muito no fato de que todo ser humano tem, por natureza, né, vamos dizer, uma tendência moral, né? Uma lei moral dentro de si, que ele poderia descrever como uma tendência moral, que independe de ensinamentos teóricos, né? A pessoa, para agir corretamente, né, para ser honesta, para ser digna, etc., não precisa fazer um curso de ética, né? Ela vai saber em função dos costumes, né, de como ela absorveu, enfim, elementos que foram passados para ela, pela família, por quem cuidou dela, pela escola, coisa do tipo, né? Então, porque veja, quando a gente estava, quando veio o exemplo da polícia, né, eu perguntei quem é o bandido, né? Porque o bandido é a razão especulativa. Mas sempre que o Kant fala da razão, eu já falei isso algumas vezes, né, ele está falando da história da filosofia, ele está falando do ser humano, né? Ora, quem que de certo modo representa essa razão especulativa que quer invadir o domínio que, segundo Kant, não é da razão especulativa,
são esses eruditos, pretensiosos, arrogantes, que querem decretar, né, o que é Deus, como é Deus, etc, etc, a alma e assim por diante, ou também depois o que é moral, né, e aí fica parecendo que as pessoas em geral têm que fazer curso, né, para saber, vamos dizer, ter fé em Deus ou saber agir corretamente. O que ele está dizendo uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito atual também isso, né? Oi? Isso é muito atual também o que ele está falando. Sim. Né? Essa questão desses eruditos pretensiosos. Sim, a gente poderia pensar, por exemplo, né, um livro como aquele do, acho que Richard Dawkins, né, Deus um Delírio, né, que ele pretende refutar Deus por meio da ciência. Né? É um típico caso, né, de uma invasão do conhecimento teórico num campo que não lhe pertence. Né? Quer dizer, ele está indo além do que ele poderia. Vou dar um exemplo atual. Né? Ou seja, é alguém que parte da ciência para dar palpite numa questão que está fora do âmbito científico. Posso tentar contribuir com alguma coisa? É legal essa nota de rodapé que você chamou a atenção, Márcio, porque ele fala, é como se esses estudiosos, eles quisessem demonstrar que eles sabem algo, né? Então essa é a pretensão arrogante, mas na verdade eles estão no mesmo nível do homem comum. Eles têm compreensões, tem coisas que ele ainda não consegue acessar, mas aí toda essa robustez da razão especulativa é para mascarar essa ignorância que ele não quer assumir. Então ele perde o estudioso, o pesquisador, quando ele não é, colocando aqui palavras na boca do Kant, quando ele não é humilde, ele perde nesse processo também, porque ele fica ali cego por essa arrogância de achar que ele está nesse nível, ele cria um abismo entre ele e o homem comum, que na verdade prejudica mais ele. O homem comum está lá, tocando a vida dele. Né? Mas eu achei esse trecho assim, bem interessante. A hora que você estava falando, você estava pensando, aí você chegou num ponto que eu acho que é central desse trecho. O que fica relegado ao homem comum é o uso instrumental do conhecimento. E aí o homem comum perde porque ele não tem esse acesso a grandes reflexões ou algo do tipo. Então, eu vejo assim que essa cisão, os dois saem prejudicados. Um fica cheio, fica cego na sua arrogância, né? E o outro, ele fica sem ter acesso a esses recursos que são importantes para o pensamento mesmo. Ele vai poder seguir a vida dele, vai ser um homem moral ainda, né? Pode ser virtuoso, enfim, X. Mas talvez ele teria algo ali a acrescentar à experiência dele e ter acesso ao conhecimento científico. Né? Seria, sei lá, negacionismo seria muito melhor tratado dentro do público geral se ele tivesse acesso a uma ciência mais rigorosa. Eu acho que você fez vamos dizer, você colocou um gancho interessante, né, para essa analogia que o Marcos tinha feito, né? Ou seja, para conectar, né, o assunto aqui do Kant com o assunto da educação hoje, né? Acho que você colocou aí uma amarração interessante, né? A partir inclusive dessa citação, né, que o Kant faz em latim, né, que tem aqui a tradução. Ele está pensando aqui, a princípio, né, nesses assuntos, que são assuntos que não cabe à razão especulativa tratar. Ao mesmo tempo ele fala, em alguns domínios, ok, é a razão especulativa mesmo. Então vamos dizer, o cara, para se relacionar com Deus e para agir corretamente, não precisa da mediação do acadêmico. Né? Aliás, se você pensar que o Kant é pietista, né, que é um desdobramento do luteranismo, né, um ramo, né, é interessante pensar também isso, né, porque do ponto de vista da religião que ele conhece bem, né, na qual ele foi formado, não precisa nem da igreja para mediar, né, não precisa da igreja. É a grande diferença, né, a grande novidade introduzida pela reforma, né, em particular
particular com Lutero é que a relação é indivíduo-Deus. Você não precisa da mediação da igreja, muito menos dos eruditos acadêmicos, né? Então, eu acho que isso é... Agora, o Kant está pensando, bom, mas tudo bem, na física, na química, né, nos outros assuntos, de fato, se o homem comum quiser aprender, ele vai ter que estudar, né? Aí já não é um saber que ele tem a possibilidade de desenvolver por si próprio, independentemente digamos, né, das escolas. Ele está dizendo que a gente hoje diria do meio acadêmico, né, então, só que ele está criticando, sim, né, a atitude arrogante desse detentor do saber. Aqui ele está batendo na questão, né, nessas questões que são próprias da razão especulativa, mas isso certamente vale, né, em outros momentos o Kant tem essa postura mesmo, né, de criticar essa arrogância, essa pretensão daqueles que detêm o saber, etc. Então acho que aí dá para fazer esse paralelo. E sem dúvida, né, isso é algo muito perceptível, né? Essa frase realmente é muito interessante, né, porque é muito comum, né, aquele que detém o saber usar isso, né, para se blindar, né, contra críticas, para se colocar como superior e assim por diante. Quer dizer, né, um uso instrumental do saber e relacionado a uma posição de poder mesmo, né? Inclusive, é esse tipo de coisa que o Paulo Freire, por exemplo, né, combate duramente, né? Então, isso também está presente aqui né, no espírito do texto. Sim, sim. E quando a Ana bem sinaliza, é claro que eu percebo uma boa fé na observação que a Ana faz, quando ela reconhece que há aqueles que, por ignorância, não percebem o fosso que existe entre o que pode ser dado como verdadeiro e aquilo que é uma questão de crença imprópria para esse espaço. No entanto, não pensando de forma tão benevolente, me preocupa e parece que Kant destaca aqui é que ele não reconhece uma ignorância que leva a esse malefício. Parece que ele reconhece aqui uma má-fé mesmo. Porque ainda que na citação do latim, eu vou ficar aqui na tradução, aquilo que ele, como eu, não sabe. Então, aquele que está professando que não deveria professar, ele sabe que não deveria professar. Porque ele não sabe. Mas ainda assim ele faz, querendo dar a entender que sabe. Freire, não sei se exatamente nessa obra, mas quando eu li essa tradução aqui do Fernando, me remeteu também. Quando Freire, em algum momento, ele cita a diferença, a igualdade entre mim e você, ele está citando em uma determinada obra, é que nós dois não sabemos. Essa é a nossa igualdade. Mas a diferença é que eu não pretendo querer dizer saber aquilo que eu não sei, né? Então parece que isso já estava aqui, né? 1787 já temos material de lastro para tratar. Em algum ponto aqui eu destaquei o benefício mútuo da cisão entre a razão teórica e a prática, né? Para que a gente possa, né, nos espaços que frequentamos, talvez sendo, né, inquiridos, se estaremos endossando determinados valores que esses que sabem não saber, mas querem fazê-lo, quando eles atravessam a fronteira para o nosso lado também. Eles já praticam querer legitimar aquilo que só cabe ao campo da crença e uma ciência segura não poderia aferir, mas passam a atuar em um campo que esse sim deveria ser de uma razão especulativa, só que o fazem de uma forma distorcida. Então me preocupa esses escolares quando eles, para além de querer defender como ciência aquilo que não é uma ciência segura, passam a ocupar outros espaços. E parece que vivemos um momento bastante preocupante, que esses continuam fazendo aquilo que não deveriam fazer, né? Mas aí é um direito deles se colocassem como campo da crença, só que estão fazendo no campo da ciência. Eu fui contemplado com uma obra onde o autor colocou ali uma dedicatória, onde ele propõe uma educação que seja pautada por uma ciência, né, segura. Eu agradeço bastante ao presente e à nota, né, desse autor.
Quando o Fernando estava fazendo uma consideração, eu marquei aqui um ponto que eu acho que valeria a pena a gente ler juntos aqui. É bem no comecinho, B35, se os governos julgam apropriado ocupar-se até mesmo com as atividades dos eruditos, então seria bem mais condizente com a sua sábia preocupação com as ciências e os homens favorecer a liberdade de tal crítica, a única pela qual os trabalhos da razão podem ser traduzidos a um passo seguro, do que sustentar o ridículo despotismo das escolas, que fazem uma enorme gritaria acerca do perigo público, quando são rasgadas as suas teias de aranha. E aí, Ana, vem esse ponto. Parece que essas teias de aranha, elas não estão se limitando só no campo deles. Está invadindo, aí sou eu, né, especulando para o contexto que me interessa, das quais o público nunca tomou conhecimento e cuja perda, portanto, não poderia jamais sofrer. Aqui é interessante porque ele está falando, né, do governo, né? Então ele está dizendo, olha, né, porque tem uma questão de regulação do conhecimento, inclusive durante salvo engano, porque o Kant ele pegou dois imperadores, né, dois reis, Frederico Guilherme II, bom, agora eu não estou recordando exatamente, o chamado Fredericão, que era o déspota esclarecido, né? E depois entrou, acho que o sobrinho dele, enfim, não é o filho, enfim, né? Veio o sucessor, que era um cara nada esclarecido, que passa a coloca um ministro para fiscalizar tudo e passa a perseguir, digamos, a liberdade de pensamento nas universidades, né? Então, é curioso que o Kant, em 1780, se salvo engano, foi em 86 essa troca, né? Mas a coisa foi se aprofundando, se radicalizando a partir de 90, nos anos 1790. Porque, vamos dizer, o anterior favorecia a liberdade da crítica e o atual, né, o que acabou de assumir, se eu estiver correto na data, tende a desfavorecer a crítica e favorecer o que o Kant está chamando de ridículo despotismo das escolas, né? É justamente esse poder concedido àqueles que defendem doutrinas sem serem criticados, sem poderem, né, sem serem submetidos ao crivo, né, da opinião em geral de outros estudiosos do mesmo assunto. Quer dizer, você tem um bloqueio ao pensamento científico realizado de maneira crítica, né? Então, e aí você vê, né, quer dizer, as escolas fazem uma enorme gritaria, o Kant está zombando, ele está pegando pesado aqui, né, acerca do perigo público quando são rasgadas as suas teias de aranha, quer dizer, como se eles fizessem, né, teias de aranha para se blindar, né, nessa torre de marfim, digamos assim, né? Mas o público, né, não toma nem conhecimento disso, né? Então são eles que vão perder. Fernando, me ajuda, assim, você está levando o nosso barquinho para um ponto que eu tinha destacado um pouco mais adiante, mas para ir até lá eu vou saltar no que eu tinha colocado. Deixa eu só fazer mais uma última observação. Um pouquinho antes, quando Kant fala, né, que o escândalo vai acabar por atingir o povo a partir das querelas em que, sem acríticos metafísicos, enquanto tais também afinal os religiosos, se envolvem inevitavelmente, acabando depois por deturpar suas próprias doutrinas. Então, lembra, eu tinha mencionado também a igreja, né, os religiosos com suas doutrinas, né? Isso é importante, pensando na analogia que ele está fazendo com a época atual, né, porque muito do negacionismo, que aí de fato atinge o grande público, né, está relacionado ao discurso, né, de diversas correntes, né, enfim, diversos tipos de igreja, né, que incitam, né, uma certa maneira de pensar e que inclusive, né, se articulam com governos,
candidatos que são totalmente contrários à liberdade de opinião, à crítica, etc, etc. O risco para a laicidade do ensino, né, da educação. Então, Fernando, depois eu queria resgatar isso, está lá na 40, mas antes, só para não perder, a crítica não se opõe ao procedimento dogmático, e aí está bem destacado, né, em itálico, né, aí na sequência a gente deve perceber juntos, mas só antecipando aqui, e também trazendo sustentação para aquilo que eu venho pensando no contemporâneo. Quando as nossas escolas às vezes são acusadas de um dogmatismo em uma chave como isso sendo absolutamente impertinente, parece que a gente está jogando a água, né, junto com o bebê, quando é tratado como um dogmatismo indevido, quando saberes históricos da humanidade são trazidos ao contemporâneo como esse patrimônio. E às vezes você fala, não, mas está sendo dogmático. Parece que Kant aqui está fazendo uma distinção entre um procedimento dogmático qualificado, e aí a gente poderia pensar naquele dogmatismo que diz o seguinte, olha gente, é o seguinte, a gente vai traçar uma linha aqui no chão, onde fica muito claro até onde é possível fazer uma ciência segura, e a partir de onde não é. Então é como se ele estivesse dizendo aqui, olha, que a crítica ela não se opõe ao procedimento dogmático da razão, em seu conhecimento puro como ciência. Então só também para não nos sentirmos, e aí pensando, né, aqueles que militam aí pela filosofia do ensino de filosofia, que trazer saberes que estão consolidados de forma responsável, de forma qualificada, isso seria indesejável por ser tratado também como um dogmatismo. Mas se acharmos que os saberes eles só são construídos a partir do momento que se dá, né, ali, que a gente não herda, né, valores anteriores, é como se estivéssemos renunciando à produção histórica e cultural da humanidade. Então talvez para se fazer essa transferência ao longo, né, dos séculos, exista aí algum procedimento dogmático que deve ser interpretado com boa vontade e como devido. Eu vou fazer a leitura aqui. A crítica não se opõe ao procedimento dogmático da razão, em seu conhecimento puro como ciência, pois esta tem de ser sempre dogmática, isto é, estritamente demonstrativa, a partir de princípios seguros a priori. Mas sim, ou seja, a crítica ela se opõe sim ao dogmatismo, e veja que aqui não está em itálico. Então é outro qualificador desse dogmatismo. Só também para não termos jogando contra um trabalho sério, né, aqueles que colocam na mesma cesta toda forma de dogmatismo. Então essa crítica da razão, ela nos supre da qualificação desse dogmatismo, né, em itálico, como conhecimento puro como ciência, pois esta tem de ser sempre dogmática. Isto é, estritamente demonstrativa a partir de princípios seguros a priori. Então, às vezes, entramos em sala de aula, onde se não se apresenta ali 5 minutos de uma aula dialogada, é como se fosse ali uma petulância docente em fazer, e é um privilégio, apesar do 8 de janeiro de 2022, né, chegarmos agora, aliás, 8 de janeiro de 2023, chegarmos agora a março já, né, de 2024, podendo sim criticar Paulo Freire, né, no sentido de que em uma chave pedagógica, didática, uma educação bancária, ela é problemática? Sim. O que não quer dizer é que transferir saberes de forma como a gente coloca aqui em Itália, o procedimento dogmático, ele deva ser evitado também, porque se assim o fosse, estaríamos renunciando a tudo aquilo que é histórico. Então, há momentos sim que a educação ela precisa ser feita através de um depósito. E aí, se não tivermos a oportunidade de um espaço qualificado como esse, né, conversarmos, onde conversaremos? Porque tenho visto também, de uma forma, no mínimo, descuidada, em rechaçar quando uma aula é proposta, onde uma docente fala, gente, é o seguinte, hoje vai ser uma transferência sim,
vamos nos apropriar de algo que é história, de algo sério que precisa ser transmitido. Então, em algum momento, faremos uma escolarização do cotidiano. Em outros momentos, faremos sim uma cotidianização da escola. E há espaço para todos, desde que seja feito de forma séria e responsável, ou seja, através de um procedimento dogmático da razão em seu conhecimento puro como ciência. Daí uma educação segura, de uma ciência feita com segurança. Vou rever. Pois esta tem de ser sempre dogmática, isto é, estritamente demonstrativa, a partir de princípios seguros a priori. Nem tudo é filosofia. Mas sim ao dogmatismo. A crítica se opõe a esse dogmatismo, isto é, a pretensão de progredir apenas com o conhecimento puro a partir de conceitos, ou filosófico, de acordo com princípios, tal como a razão está há muito habituada, sem uma investigação do modo e do direito pelos quais teria chegado a ele conhecimento. O dogmatismo, portanto, é o procedimento dogmático da razão pura sem uma crítica prévia de uma própria faculdade, ou seja, aquele dogmatismo que Kant condena. Aqui, por algum motivo, eu coloquei uma nota, né? Aqui é Márcio falando, não vou botar na conta do Kant. Ateísmo, tal qual as crenças, é uma questão de fé e não da razão pura. Enfim. Acho que é interessante. O que o Kant está chamando de procedimento dogmático, né? A gente não usa, né, essa expressão hoje, mas está associado a sistematicidade, rigor, demonstração argumentativa, né? Quer dizer, então, vamos dizer, é o aspecto rigoroso, né, do conhecimento, que no caso da filosofia a gente poderia, né, associar ao elemento histórico do qual você está chamando a atenção. Quer dizer, você tem, né, daria para dizer isso, né, uma sistematicidade, um rigor, né, e coisas assim, que você necessita de um conhecimento da história da filosofia para dominar, né? Agora, isso se torna dogmatismo se você faz isso de uma maneira acrítica, né? Sem nenhuma autocrítica. Esse é o ponto. Fala. No começo do texto ele fala que a gente tem que tomar cuidado entre passear pela teoria e a prática, porque a prática ela não se sobrepõe sobre a teoria. Agora ele está falando que o conhecimento seguro ele precisa caminhar entre os dois, é isso? Não, na verdade, assim, primeiro, assim, o que a gente chama de prática é o domínio da moral, né? Então, aquilo que é relacionado ao agir humano, dada a nossa natureza moral, então o que nós esperamos, né? O que nos motiva a agir, esse tipo de coisa. O que ele está dizendo é que a razão especulativa ela vai só até um certo ponto. Agora, a crítica, adotando rigor, seriedade, quer dizer, adotando um procedimento dogmático, ela faz essa separação dos dois domínios e fala, olha, aqui é o domínio de uma, aqui é o domínio da outra. Então, no caso das ideias metafísicas, elas devem ser tratadas no âmbito prático, não no âmbito especulativo. Ele faz distinções rigorosas, como que para justamente organizar os conhecimentos, né, os diferentes domínios do conhecimento, os diferentes domínios, vamos dizer, as diferentes capacidades humanas, as diferentes faculdades humanas, né, que são responsáveis, digamos assim, por diferentes aspectos, né, da nossa do conhecimento, da reflexão, do pensamento sobre as nossas várias dimensões de vida mesmo, né? Não sei se... Não, falei. Acho que no texto aqui, Kant, recorrendo a Fernando Costa Matos, né, tal oposição não deve, portanto, favorecer a causa da superficialidade tagarela, que se apresenta sob o nome da popularidade, nem muito menos a do ceticismo, que condena sumariamente toda a metafísica. Então, aí abre uma sessão aqui de pancadaria geral, né, onde vai ali pro ponto, mas vejam, parece aquela obra que ela não está interessada em parcialidades, mas no reconhecimento de limites. Então, erram aqueles
por um lado, erram outros por outro lado também. Tagarelice, aí eu fui buscar, Fernando, um apontamento um pouquinho mais antigo que eu tinha, esse já está completando 5 anos agora. Tive um professor lá no primeiro quadro de 2019, em temas e problemas de filosofia, que ele trouxe essa questão da tagarelice, e hoje eu entendi por quê. Na época ele não estava apresentando Kant. Só achar aqui. Isso buscando em Heráclito. Será que eu vou achar? Tagarelando ou falaciando. Tagarelar e falaciar. O tagarela é o ingênuo. O falacioso, ele é tendencioso. Né? Entre aqueles que são enganados e aqueles que enganam, há uma diferença muito grande entre quem tagarela e quem falacia. Mas em ambos os casos, o efeito gera, né, o mesmo problema. Mas enfim, são divagações que a partir desse texto a gente vai recorrendo a alguns pontos. Mas é interessante que a gente tem um citar fragmento tagarela. galáctico que ele fala alguma coisa, né, sobre... Eu estava procurando aqui em um dos fragmentos, possivelmente depois que eu sair daqui eu vou achar, poxa, na hora não ocorreu. Mas enfim, são diálogos que vão nos levando por alguns caminhos e é muito bom, né, podermos nos reunir para tratar dessas questões, e é importante de algum lastro, né, um lastro aqui do limite, daquilo que nos possibilita tratar com segurança daquilo que pode ser tratado com segurança e reconhecer como invasão de outros domínios aquilo que não podemos falar como pessoas compromissadas com uma ciência segura. É claro, no senso comum é permitido e devemos ver a isso tudo com respeito, né, com tolerância, mas uma coisa é admitir que o senso comum tome por verdadeiro aquilo que não é verdadeiro. Mas penso que nós não podemos embarcar nessa... não podemos endossar, né, a isso. Ainda que em alguns momentos a gente se veja obrigados a descer ao fundo da caverna, mas com aquela ciência de que será que vale a pena, né, naquele momento, dadas as condições materiais, né, dadas as condições concretas, tentar convencer aqueles que são enganadores que eles estão querendo enganar, porque o enganador ele sabe que está enganando, né? Essa escolástica ela sabe que atravessou a fronteira, então também não podemos ser ingênuos de achar que vamos conseguir reverter os enganadores. Temos o nosso compromisso sim de, em contato com aqueles que estão sendo enganados, com cautela, com tempo e principalmente com respeito, tentar propor isso, né, que temos um repertório histórico que nos municia para tentar fazer essa distinção entre o que é ciência segura e aquilo que é do campo, entre outras, da alma, né, da liberdade, de Deus. Na sequência, Fernando, só da questão da pancadaria, eu gostaria de ilustrar aqui também, que eu achei muito pertinente. Não sei se tem alguma ressalva. Não, acho que o importante é notar o seguinte, né? O Kant está criticando, né, as escolas, então, os acadêmicos, os caras que são, né, os supostos sábios e tal. Agora, isso não quer dizer então que ele está valorizando, digamos, o contrário disso, que seria essa superficialidade tagarela, né, que tem a intenção de ser popular, e também não o ceticismo, então, que seria então adotar uma postura de então nenhum conhecimento é válido, coisa do tipo, né? Então, né, você criticar, pensando em termos atuais, né, você criticar um certo dogmatismo acadêmico, né, não implica jogar para o outro lado e liberar todas essas tagarelas que tem por aí, falando em nome da filosofia e fazendo muito sucesso, né? Isso é tagarelice. A gente tem muitos exemplos hoje em dia de tagarelice. Sim. Demais. Tinha um tagarela mau caráter, que aí era, né, muito mais do que tagarela, né, enganador, e não vou entrar em outros adjetivos, porque senão vou pegar um pouco pesado, mas esse já morreu. Também não vou comentar isso. Eu ia ler um
ponto aqui mais específico, mas acho que vale a pena dedicar um pouquinho mais de tempo. Eu estou aqui na página 40, um pouco antes da 37. Assim, na execução do plano que a crítica prescreve, isto é, no futuro sistema da metafísica, temos de seguir, a partir de agora, o método estrito do famoso Wolff, o maior entre todos os filósofos dogmáticos, que foi o primeiro a dar o exemplo e se tornou, por esse exemplo, o fundador do espírito de rigor, até hoje não extinto na Alemanha. De modo, é só tomar um cuidado, né? Às vezes quando a gente cita isso aqui, dependendo do espaço que você vai lá vem, né? Mais um valor eurocêntrico. Não, gente, acho que a gente deve tomar esse cuidado sim para não jogar fora aquilo que tem o seu valor, precisa ser explorado. De como se deve tomar o caminho seguro de uma ciência, por meio do legítimo estabelecimento dos princípios, da clara determinação dos conceitos, da busca de rigor nas provas e da prevenção de saltos audaciosos nas inferências. E que justamente por isso, isso, era alguém perfeitamente talhado, né? Alguém forjado para colocar uma ciência como a metafísica nessas condições. Eu fico pensando, né, na pertinência. Parece que a gente tem um momento também de condena-se a metafísica, ela não tem o seu valor, vamos falar aqui só do mundo, né, material, enfim, mais um tiro no pé em termos de perda de potência para aqueles que não tiveram acesso a potências maiores. Né? Queremos sim que nossa periferia possa pensar, né, de forma metafísica, só que de uma forma metafísica segura, desde que lhe tivesse ocorrido preparado o terreno para isso, previamente, por meio de uma crítica do órgão, ou seja, a própria razão pura, uma carência que deve ser atribuída não tanto a ele, mas sim ao modo dogmático de pensar de sua época, razão pela qual os filósofos, tanto dessa como de todas as épocas anteriores, não têm nada de se acusar-se uns aos outros. Pancadaria geral. Aqueles que rejeitam o seu método de ensino e, ao mesmo tempo, também o procedimento da crítica da razão pura, não podem ter nada em mente a não ser a intenção de livrar-se das amarras da ciência e de transformar o trabalho em jogo, a certeza em opinião e a filosofia em filodoxia. Isso fazendo uma interpretação de boa vontade. Né? Parece que ele está considerando que não existe uma má-fé, né? E sim um equívoco. Eu seguiria mais pontos aqui. Mas esse equívoco não é do Wolff, né? O Wolff ele tinha um modo correto de Sim, pensar, sim. Só que faltou ser Kant, né? Faltou fazer a crítica da razão pura. Mas essa passagem que o Márcio leu, eu não sei se eu posso estar interpretando equivocadamente, mas parece que ele está apontando aqui para um fator histórico mesmo de como se deu a crítica, né? Quando ele fala que o terreno não foi preparado por Wolff, então parece que ele chegou no momento que ele teria que fazer aquela crítica, porque não estavam dadas as condições ainda para que ele chegasse naquele momento. Bem observado, Nelson, porque isso, às vezes eu comento, né, que o Kant já tem uma visão histórica, né? Normalmente a gente pensa no Hegel, né? Mas aqui dá essa impressão, né? Que o Kant muitas vezes se refere à época dele, Kant, né? Como a época da crítica, né? Então, ele se vê inserido no seu momento histórico e está dizendo, olha, o Wolff não poderia ter feito a crítica porque a época ainda não dava condições para isso. Então é muito interessante observar isso de fato. Né? Tem uma historicidade aí que está aparecendo. Né? E o reconhecimento de alguém que o precedeu, só que estava em um bom caminho. Talvez não tivesse munido de repertório, mas parece fazer uma distinção, né, entre aqueles que eram rigorosos, sim, né, e talvez outros, que está aí mais para o final, que às vezes mesmo munidos de repertório, né, intelectual, né, histórico, né, parece que são outros valores que predominam e não existe um rigor, né, bem intencionado, uma seriedade ao fazer ciência. Eles querem se livrar das amarras da ciência, ou seja, querem, a gente poderia dizer, filosofar sem rigor. Né? O que você está dizendo, muitas vezes aqui, né, de que
você precisa fornecer elementos de método, de rigor, né, de seriedade, etc. Né? Se não tem isso, vira um filosofar a esmo, né, sem nenhuma amarra. Né? Essa é uma discussão hoje muito, muito forte aí na filosofia brasileira. Né? Porque, enfim, tem muita gente que, né, quer se livrar das amarras e poder pensar o que bem entende, e por aí vai. Né? Não vou me estender muito sobre isso para não polemizar. Mas... Eu gostei, né? Kant usa aqui filodoxia, né? Talvez de uma doxa, né? Ou de um dogmatismo não na sua melhor chave. Né? Vira opinião. Sim. Bom, gente, aí não destaca, não tem mais alguns pontos aqui de Kant educador, né? No final, não, na página 42, não que entre o que a gente acabou de passar e a página 42 não tenha um monte de coisa aqui que eu gostaria de dividir. Tem um asterisco aqui, vou ler rapidinho. Pois também o todo é dado por meio do fim último da razão no âmbito prático. Enfim, eu não vou entrar nessa questão. Vou pular aqui para 42, na B62, um pouquinho depois. 52, né? B62, da página 42. XLII 42, né? 42, perdão. 42 e página 42. 62 eu corrigi, botou 52. Não, eu falei errado mesmo. Tá correto. B42, página 42, olha só. Tais melhoramentos estão ligados, no entanto, a um pequeno prejuízo para o leitor que não pôde ser evitado, sob pena de tornar o livro volumoso demais. Eu chamei isso aqui de Kant educador pelo seguinte: muito do que os leitores não gostariam de perder, porque útil em vários sentidos, mas inessencial à perfeição do todo, teve de ser retirado ou encurtado para dar lugar à minha, assim espero, mais compreensível exposição. O que eu chamei de Kant educador, eu sempre lembro da Ana que a gente ficou conversando sobre educação, né, uma série de coisas, né, Nelson também. A importância do nos fazermos entender em determinados espaços. Né? Então parece que daqui para frente, né, Fernando, autoridade no assunto, parece que Kant está fazendo aqui uma ode a esse prefácio, né? Como preparar o terreno para a obra, né? Para que as pessoas que estão verdadeiramente interessadas em apreciar a obra possam ser instrumentalizadas no bom sentido, para que aquilo faça sentido. Né? Então veja a importância de dedicarmos um tempo mesmo, né? Prefácio, né? De um trabalho a ser desenvolvido, né? De ir preparando ali o nosso público, né? Ou o leitor, né? Para que as coisas que serão trazidas não sejam de imediato já rechaçadas. Né? Se a gente abre um texto, né, dizendo, olha, não é possível fazer metafísica de uma forma segura, já vão aqui, não, está sendo limitado, né, está sendo covarde, está sendo pusilânime. Não é isso. Então a gente precisa contextualizar antes, né, para que as pessoas estejam junto conosco. Né? Talvez Platão teria tido mais sucesso se ao descer ao fundo da caverna fosse com mais cuidado, né? E não chegasse lá já entregando, né, de cara que eram só imagens, não teria, né, não teria sido assassinado. Então só para a gente aprender. Sócrates, no caso. E Sócrates. É que assim, né, aquilo que sempre fica aquela dúvida, né, o que a gente tem é Sócrates / Platão. A gente imagina que é Platão escrevendo. Não, estou pensando na alegoria da caverna, né? Aquele que desceu ao fundo da caverna, né? Dizendo para aqueles que continuavam acorrentados, né? Dizendo, olha, isso tudo que vocês estão vendo é sombras, né? Isso não é verdade. E fez isso de uma forma não didática, né? Não cuidadosa. Então esse que foi ao fundo da caverna, né? E aí a gente coloca na chave de Sócrates. Mas eu acho que você está sendo injusto com Platão, né? Porque na verdade ele faz justamente, ele diz que fazer assim não dá certo. Por isso que tem que ser aos poucos. Aí a gente tem a hipocrisia do discurso lá, né, histórico, que é o seguinte: aquele que por uma série de circunstâncias conseguiu se livrar das amarras, né, e conseguiu
conseguiu ter acesso a uma verdade que os outros não tinham, ao voltar para cumprir um papel do educador, não fez na condição de ex-escravizado, mas passou a fazê-lo na condição daquele que se julga. E aí eu posso estar sendo bastante duro aqui, né, nas minhas palavras, mas ele voltou ao fundo da caverna com uma petulância, com uma arrogância muito grande. Ele não se reconhecia mais como ex-escravizado. Ele se reconheceu como um filósofo, como alguém que se libertou e não tomou esse cuidado, que foi o que nos trouxe, né, a essa seara, que é preciso preparar o terreno, é preciso ser cuidadoso para que faça sentido aquilo que a gente está levando para as pessoas, sob o risco de sermos assassinados, seja literalmente, né, seja pelo que temos visto em espaços que deveriam ser espaços seguros. Eu acho que realmente a interpretação do mito da caverna não está muito boa, porque eu não acho que tem esse tom que o filósofo, pelo menos tal como o Platão constrói a alegoria, eu não vejo essa arrogância do filósofo que volta para... Eu acho que é o contrário, ele volta justamente para tentar fazer com que os seus antigos companheiros vivam o que ele viveu. E ele percebe que ele não pode fazer isso abruptamente, de uma maneira chegar e falar, mas sim aos poucos. Mas o que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. Aquilo é uma imagem. Ele quereria matá-lo, quer dizer, no momento lá o Platão fala isso, né? Vão achar que ele é louco, podem querer matá-lo, não sei o quê. Mas o que ele pretende é levar o prisioneiro até lá fora, fazer com que eles percorram o mesmo percurso. Sim. Eu acho que você está sendo injusto com o Platão. Não, talvez só na chave do reconhecer que não fazendo com cautela, né, e aqui é o ponto quando Kant ele está colocando a importância de um prefácio, né, que permita uma compreensão, né, só lancei mão dessa alegoria histórica de que não se tomar o cuidado ao se dirigir a um determinado público que não foi preparado para ter acesso, isso pode ser algo muito problemático. Levando para corroborar o que o Kant está dizendo, não sim, contraponto. Mas eu tenho observado que a dor, né, às vezes ela sensibiliza mais do que uma solidariedade, né? E como a gente tem experienciado muito mais a dor ao tentar voltar ao fundo da caverna, né, para tratar, né, em alguns espaços, eu tenho lançado mão, né, dessa chave interpretativa de cuidado, se voltarmos ao fundo da caverna com arrogância, não de um ex-escravizado, mas sim de alguém que teve a oportunidade de acessar outros saberes, fazê-lo com cautela, né, corremos o risco, se não fizermos com cautela, corremos o risco de sermos assassinados. Só uma outra observação, né? O que a gente está se referindo também, né? Acho que não é propriamente, né, como você uma ode ao prefácio, né? Ele está falando das mudanças que ele fez no texto da crítica, né? Ele está no prefácio dizendo, olha, eu fiz mudanças visando uma maior compreensibilidade. É claro que o prefácio faz parte disso, mas ele está se referindo às mudanças que ele fez lá para frente, né, no texto, e aí você tem razão, né, no sentido de se tornar mais compreensível. Se é que ele conseguiu, né? Professor, quando a gente fala que houve mal entendidos relativos à estética, sobretudo no conceito de tempo, o que está falando? Na 41. Eu não sei te dizer exatamente a quem que ele está se referindo, se ele não cita. Tá. Aos quais, mesmo que eu não tenha podido nomeá-los com devido louvor, né? Na exposição, contudo, ainda há muito o que fazer. Nesse ponto, poderei fazer melhoramentos com essa edição, que deve corrigir, por um lado, os nomes relativos à estética, sobretudo ao conceito de tempo. Por outro, a obscuridade da edição dos conceitos do que não é obscuro. Por outro, a suposta carência de validez suficiente nas provas específicas do jogo. Não seria estética transcendental aqui? Não, ele está se referindo a estética transcendental, mas eu não entendi se há um entendimento. Porque não tem uma mudança no pensamento dele quanto a isso. Oi? Não tem uma mudança no pensamento dele quanto a isso. Não, mudança. Bom, aí a gente teria que comparar mais detidamente, né? Eu não me lembro agora
assim, isso foi uma questão que surgiu quando a gente estava lendo o livro do Heidegger sobre o Kant, né? Se o Heidegger estava citando a segunda edição ou a primeira edição em alguns momentos, né? O Heidegger prefere a primeira, né? Mas não sei se ali ele está... Mas enfim, isso a gente teria que comparar um com o outro, né? Mas a princípio não, né? Quer dizer, a princípio a noção de tempo é basicamente a mesma, né? Mas ele está se referindo a mal-entendidos em relação à estética, assim, mal-entendidos que, vamos dizer, certamente relacionados à apresentação do espaço e tempo como formas de acessibilidade, que é uma coisa extremamente... Mas aí é uma crítica aos inovadora. idealistas, assim. Não, aqui não é uma crítica, aqui ele está só dizendo que teve gente que não entendeu o que ele quis dizer. Então, mas eram os idealistas? Oi? Eram os idealistas, assim? Tipo, é um grupo específico? Ou Não, aqui acho que são alguns leitores, algumas resenhas que foram feitas, né? Onde ele vai sim se haver com os idealistas nessa nota, sim. que aí ele fala, né, extensamente sobre o assunto. Né? Acho que o Pedro deve tratar desses temas, né? Da recepção da crítica da recepção da crítica da razão pura, assim, talvez. Porque aí é um universo também, né? Sim. Tem algumas resenhas célebres, mas aí a gente teria que verificar, né? Talvez o Cassir mencione, mas, enfim, certamente é uma questão de procurar, né? Deve ter muita gente que já especificou aqui a quem que o Kant está se referindo nesse momento, né? Porque, enfim, né, eu digo, qualquer coisa que tiver aqui já tem pelo menos uns 25, uns 250 papers escritos sobre cada vírgula desse texto. A maioria de boa vontade? Boa pergunta. O Kant ele revela que a preocupação, né, em não ser compreendido, até ali destacado, né, tá aí na 43. A tarefa de completar os meus trabalhos ainda lacunares em muitos aspectos, pois aqui o perigo não está em ser contrariado, mas em não ser compreendido. Eu acho que isso é algo importante, né, para pensarmos na chave daquilo que a gente estava discutindo. Né? Não temos, né, a vaidade em ser contestado, em ser contrariado, mas realmente não sendo compreendido, aí fica difícil trabalhar. E fica difícil até o debate, né? Porque ninguém bate em ninguém. Todo mundo bate em todo mundo. Você está batendo, mas está batendo pelas razões erradas, porque Exato. você não entendeu. Não, você está batendo no ar, porque você não está atingindo a posição onde aquela pessoa está partindo. Exato. Se você não conhece a posição de quem você está Você refutando entendeu, ou tendo um né? diálogo, você está falando consigo mesmo, você não está chegando no outro. Mas certamente, né? Acho que ele está pensando os mal-entendidos relativos ao tempo e à estética em geral, certamente estão relacionados com a questão do idealismo, né? Porque ao estabelecer o espaço e o tempo como formas de acessibilidade, o Kant se permite fazer, quer dizer, é uma estratégia fundamental para poder fazer a distinção entre fenômeno e coisa em si. Né? Vamos dizer que os fenômenos estão sujeitos a essas condições da sensibilidade. E a hipotética coisa em si não. Né? Aí vem a questão, bom, mas então tudo aquilo que é dado no espaço e no tempo é mera representação e não coisa real? Essa é a questão, né, que vai ser colocada. E ele se defende na nota, e ele inclui uma seção chamada Refutação do Idealismo, né, em que ele justamente tenta mostrar que a coisa existe. Só que de uma maneira sempre um tanto, né, ambígua. Né? Mas eu acho que esse é um dos pontos principais aí do diálogo, sem dúvida. Ele foi acusado de um idealismo forte, então ele quer mostrar que não é idealista no sentido do Berkeley, por exemplo, né? Ou de outros, que ele chama de idealismo psicológico, né? Enfim. Mas daria com esse prefácio falar que não é idealista? Oi? Pelas críticas que ele faz nesse prefácio, daria para falar que não é idealista? É isso que eu fico perguntando, assim. Ele está tentando marcar uma posição realista aqui, né? Eu já tinha chamado a atenção para umas duas passagens em que ele se refere às coisas em si como reais. Porque esse é o ponto. Né? E essa é a questão da disputa entre idealismo e realismo, que ele se estende sobre isso na nota, né? E eu falo sobre isso no capítulo 2 do meu livro, que eu pedi para vocês lerem para a quinta. Né? O começo do capítulo é justamente sobre isso. Né? Porque vejam,
qual que é a questão fundamental aí? Rapidamente. Então, né, como a gente viu, né, ele estabelece o registro, né, por meio da sensibilidade. Então, espaço e tempo são formas da sensibilidade que ele analisa na estética, que é essa seção, né, aqui, que eu mal entendi isso. O entendimento, né, essa sensibilidade. O entendimento aplica os seus conceitos a esse âmbito, né, mas para estabelecer esse âmbito e poder dizer que com isso ele limita o conhecimento teórico, ele fez a distinção entre fenômenos, aquilo que aparece, né, Erscheinung, fenômeno em grego tem esse sentido também, e coisas em si. Tá? Então veja, essa distinção está na base do sistema, permitindo a ele montar essa estratégia para superar, né, a contraposição racionalismo e empirismo, para solucionar o problema do Hume, ou seja, né, o empreendimento kantiano ele depende dessa distinção fundamentalmente, né? Porque ele não poderia dizer que as leis do entendimento, né, os princípios do entendimento valem para o mundo em si mesmo, valem para o mundo tal como nós o percebemos, né, na experiência. Então, essa contraposição é fundamental. A questão que divide, né, vamos dizer, os leitores idealistas e os leitores realistas do Kant é a seguinte: o Kant está pressupondo de saída, ao fazer essa distinção, que o fenômeno ele existe sim, independentemente desse recorte. Ou seja, isso equivaleria a dizer, a gente não sabe nada sobre a coisa em si, mas o fenômeno existe nele mesmo. Ele existe, em sentido forte. Isso significaria afirmar a existência do lado em si do fenômeno. Mas ele não afirma, ele fala que as coisas em si elas podem ser pensadas. Não, mas há momentos, esse é o ponto, né, que está em jogo aqui. Eu li uma passagem em um dos seminários anteriores em que ele fala as coisas em si como efetivamente reais. Então ele demarca essa posição. Aí, é o que eu, no meu capítulo lá, mostra, tem passagens em que ele parece claramente dizer que sim, que o objeto existe em si, mas nós só o conhecemos como ele aparece para nós. Mas ele existe independentemente de nós. Essa é a questão. Portanto, o mundo existe independentemente de nós. Isso seria uma posição realista, né? Mas é um existir no sentido aristotélico. No sentido forte. Existe independentemente de nós. Não é só a representação. Fernando, em B17, eu acho que corrobora o que você está trazendo. Se me permite ler aqui, você... Uma vez, porém, que não posso permanecer nessas intuições, caso elas devam tornar-se conhecimentos, mas tenho antes de referi-las, enquanto representações, a um algo como objeto, e determinar a este por meio daquelas. Então eu posso ou assumir que os conceitos com que realizo esta determinação se regulam também pelo objeto, e me lanço de volta à mesma dificuldade quanto ao modo de poder conhecer algo a priori. Ou então eu assumo que os objetos, ou o que dá mesmo a experiência em que eles podem ser conhecidos como objetos dados, não regulados por esses conceitos. E assim vejo logo uma saída mais fácil, pois a experiência, ela própria é um tipo de conhecimento, que exige um entendimento, cuja regra, que eu tenho de pressupor em mim antes que os objetos me sejam dados, portanto a priori, é expressa em conceitos a priori, pelos quais, assim, todos os objetos da experiência se regulam necessariamente e aos quais tende a ajustar-se. É sério. Isso, na verdade, está falando dessa conexão aqui, né, do entendimento, que isso aqui é experiência, né? Mas isso já não é uma prática. Oi? Isso já não seria uma prática. Isso já não seria... O entendimento enquanto crítica já não é em si um movimento da própria razão. Ele
crítica da razão pura também é real, no sentido de é um fenômeno puro. Você acredita? Sim, mas o Kant não pensa dessa maneira. Né? A gente poderia pensar, né, e fazer o Kant com uma leitura mais fenomenológica, pensando assim, num sentido de fenomenologia que não é exatamente isso. Né? Mas a questão é a seguinte, né? Se eu afirmo que, muito pelo contrário, aqui não existem as coisas em si, ou seja, o objeto não existe, não posso afirmar nada, nem mesmo a existência, então eu estou assumindo que ele é só representação. Essa seria a posição idealista. Qual que é o grande, vamos dizer, o grande nó? Né? Isso eu tento mostrar no meu livro. Veja, existência é uma daquelas 12 categorias do entendimento. Né? Então, quando eu falo a cadeira existe, eu estou aplicando uma categoria a um objeto fenomênico. E o Kant diz, as categorias só se aplicam validamente ao que está dado na experiência. Então, como eu poderia dizer que algo fora do domínio fenomênico existe? Eu estaria aplicando indevidamente uma categoria. O mesmo vale, a discussão se estende para outras possibilidades. Né? Quando, eventualmente, alguns defendem, o Kant em alguns momentos parece dar essa impressão, que a coisa em si causa o fenômeno. Eu estaria aplicando o conceito de causa. Né? Então, eu estaria aplicando, mas vamos pensar na existência. Né? Se eu falo, o fenômeno existe como coisa em si, estou querendo dizer, o lado em si dele é real, real também é uma categoria, eu estaria transgredindo algo que é uma regra básica do sistema. Só que essa regra básica do sistema depende dessa distinção para fazer sentido. Então você tem um círculo vicioso aqui. Né? Por isso que os intérpretes vão dar, né, tratos à bola, né, para lidar com isso. Né? Se não me engano, é o Jacobi que fala, sem a distinção você não entra no sistema, com a distinção você não consegue ficar no sistema. O sistema entra em contradição. Aqui você tem um paradoxo daquele tipo. Né? Porque o Kant parte dessa distinção para montar toda essa estrutura. Mas uma vez que ele montou a estrutura, torna-se contraditório afirmar algo sobre a coisa em si. E aí ficam... Né? Porque a gente diria o quê? Só posso pensar. Ora, mas ela está na base do sistema. Como é que ela pode ser um mero pensamento? Né? Parece um salto, né? Um salto lógico para um ontológico. Assim. E aí eu ficaria... se, então, né, eu não posso afirmar, aí ele viraria um idealista à la Berkeley, porque ele estaria dizendo, olha, tudo são representações mentais. Bem forte. Então, essa é a grande questão. Né? Por isso que tem essa nota enorme aí, falando da refutação do idealismo. E, né, se a gente vai ver a refutação do idealismo, esse é o ponto. Né? E é curioso que ele já introduziu a refutação e aqui no prefácio ele pede para que leiamos de outra forma. Né? Ele coloca um texto novo. Então, tem a versão que está lá, na refutação do idealismo, no livro, na segunda edição. E aqui no prefácio, na nota, ele coloca uma outra redação. Né? Então, obcecado que ele estava nesse problema. Né? Esse é o ponto. Enfim, é um problema e tanto. Mas isso que tem algumas filosofias que não separam mais sujeito e objeto, né? Talvez. Sem dúvida. Né? Porque, né, quer dizer, acho que aí, se isso não funciona, né, quer dizer, não dá mais para você fazer essa distinção, essa oposição, né, entre sujeito de um lado, objeto de outro, porque você vai estar sempre refém dessa questão. Né? Mas o objeto é real ou não é real? O que é o objeto se nós só aprendemos enquanto... Então aí você, né, quer dizer, a partir do Hegel, né, você tem essa tentativa de superar a contraposição sujeito-objeto. O Heidegger é outro, né? Então, ao falar do ser humano como Dasein, né, como ser aí, ser no mundo, etc., o que ele está querendo?
fugir disso aí, né? Escapar dessa armadilha. Mas o Kant é tão bonitinho assim, tem tanta coisa interessante para pensar. Kant é bonitinho, essa Essa é nova. Essa é nova. E por que será que vem sendo tão rechaçado em espaços que nos entristecem? Não só ele, né? É que eu acho que a gente vê a contradição e a gente já quer jogar fora, sabe? Sendo que a gente assume muitas coisas que são contraditórias, só que a gente só acha que o outro é contraditório. Então só Kant é contraditório. Não, e você não entende por que o Russell está fazendo o que está fazendo, por que o Heidegger está fazendo o que está fazendo, se você não entende o problema que está aqui. Porque eles estão tentando solucionar esse problema. E você não entende o que o Kant está fazendo se você não entendeu o problema do Hume. E você não entende a crítica do Hume à metafísica se você não entende os metafísicos. E por aí vai até a gente chegar em Heráclito e Parmênides. E o mesmo espaço que rechaça o autor, como tem rechaçado a história da filosofia como se ela fosse um desserviço às necessidades atuais. Bom, e tem um monte de questões aí que estão na crista da onda, né? Ainda temos muito a discutir sobre isso. Bom, você terminou? Eu estou satisfeito com o cardápio. Então acho que é isso por hoje, né? Vamos hoje liberar a sala tranquilamente, né? E a gente retoma. Então, eu vou retomar justamente com essa questão, né? Porque o meu segundo capítulo, né? O que eu vou, né? Só para dar uma pista assim, né, rápida. Então, a seção 1 do capítulo 2 é justamente a existência autônoma do mundo, o problema da coisa em si. Quer dizer, o mundo existe autonomamente, ou seja, o mundo existe independentemente de nós ou não? Esse é o ponto. Bom, posta de qualquer modo a coisa em si, aí vem a questão da liberdade e, em seguida, o sentido da fé racional, né, que é o sentido moral. Então, é justamente como é que o Kant... Isso de que ele está falando aqui, né, do preenchimento com dados práticos, etc., eu, de certo modo, tematizo, né, aqui nas sessões 2 e 3. Tá? Enfim, de uma maneira que talvez, espero, né, primeiro que estou dizendo no prefácio, espero que seja compreensível, espero que seja mais compreensível que o Kant até. Mas a sua letra segura aí. E a fonte é grande, então Qual que é a página? É o capítulo 2. Então retomamos na quinta, certo? E semana que vem a gente vai para o Nietzsche, né? Ver como é que ele, entre tantos outros, né? Como é que ele desce a lenha, né? Aí é pancadaria, aí sim é pancadaria. No caso do Nietzsche é pancadaria. Mas com ternura? Endurece sem ternura? Sem ternura alguma.